Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Nesse canal a gente está ensinando a como criar robôs para Equi-Option. Na aula passada eu já expliquei para vocês como colocar o Martingale no robô, com toda a configuração do Martingale. E nessa aula a gente vai incluir o gerenciamento certinho com o Stop Win e Stop Loss. Então assim que bater a meta, né, ou de perca ou de loss, o robô finaliza todas as operações. Beleza? Então sem enrolação já, bora pro vídeo. Então vamos lá galera, já estamos aqui na tela do computador. Essa é a 8ª aula e eu já estou aqui com o arquivo da aula passada, quer ver, ó? Então como eu falei, a gente já adicionou o Martingale e agora a gente precisa incluir aqui as variáveis e toda a função pro Stop Win e Stop Loss. Então vamos lá. A gente vai definir aqui uma variável Stop Win. E essa variável vai puxar lá do arquivo de configuração qual é o valor de Stop Win. Então ela é igual aqui o de cima, né? O que muda é a parte final aqui que é Stop Win. Vamos já tratar também aqui, ó, para a gente não ter nenhum problema no futuro, incluir tanto no valor de entrada quanto no Stop Win e Stop Loss, como a variável como float, tá? Float, lembrando que ele é um número com vírgula, né? Se a gente colocasse aqui int, seria só números inteiros. Então a gente coloca float porque pode ter número com vírgula. Vamos lá, próximo aqui, Stop Loss. A gente muda aqui só o final e Stop Loss. Então agora a gente salva esse arquivo aqui só para não perder. Volta aqui no arquivo de configuração, pode abrir ele lá. E aqui você vai incluir aqui dentro dos ajustes, deixa eu aumentar aqui, ó, pula uma linha e coloca ali Stop Win. Lembrando, cuidado para não errar isso aqui, porque se você digitar alguma coisa errada ele não vai reconhecer. Vou colocar aqui o Stop Win R$10, Stop Loss também 10. Pode salvar o arquivo e volta ali para o código então. E aqui a gente precisa incluir mais duas variáveis. E uma delas é lucro total. Lembrando, você pode dar qualquer nome, tá? Essa variável aqui, ela vai iniciar com um valor 0. E à medida que ele for operando, ele vai aumentar esse número ou diminuir esse número para ver quanto de lucro ou perca ele teve, tá? Então, variável lucro total e a variável stop, por enquanto ela vai ser true. A partir de quando ela mudar para false, quer dizer que ela já bateu o stop e o robô tem que parar. Beleza? Então vamos continuar lá. Aqui na função de compra a gente precisa incluir uma variável global. Uma variável global é uma variável que vai ficar no nível máximo do robô. Então ela não fica só dentro de uma função. Vamos supor que você está operando com mais estratégias, operando com thread e mais funções do robô rodando ao mesmo tempo. Todas essas funções precisam acessar essa variável global e ela precisa estar sempre com o mesmo resultado. Diferente aqui de quando a gente, por exemplo, muda o valor de entrada dentro da função. Então, o valor de entrada é uma variável que pode estar diferente em cada função do robô. Já a variável stop, por exemplo, ela tem que ser uma variável onde todo robô tenha acesso a ela e sempre o mesmo valor, né? Porque senão vai que uma função está retornando que o stop não deu ainda e outra que está retornando que o stop já bateu, né? Então a gente precisa incluir aqui, ó, a variável global stop, global stop e lucro total. Tá? Então essas são as duas variáveis que a gente precisa chamar aqui dentro da compra, tá? Então, o que isso vai fazer? Caso a gente altere o valor do lucro total aqui dentro dessa função, ele vai alterar no nível máximo. Quando a gente chamar ela de novo, ela já vai estar alterada, ela não vai vir com aquele valor lá do início do robô, né? Então ela vai sempre alterando e atualizando. E aqui, ó, depois que a gente abrir o range do Martingale, a gente só precisa colocar lá if stop igual a true. Então ele só vai ficar aqui dentro enquanto a variável stop ainda não bater, né? Não for false no caso. Então a gente vai selecionar aqui, ó, tudo que está embaixo e vai apertar a tecla Tab para passar para frente, tá? Então aqui, ó, tudo que isso aqui vai ficar dentro desse if, tá?
Então, a partir do momento que bater o stop, ele vai mudar para false e ele vai parar esse código aqui, tá? Então, ele não vai continuar rodando depois de bater o stop. Beleza? Então, assim que ele vem o resultado, a gente precisa somar esse resultado naquela variável lucro total. Como que a gente faz isso? Logo que ele entrar aqui no status, né, para checar o resultado, a gente vai colocar aqui, ó, lucro total mais igual, e a gente pode arredondar aqui, ó, round resultado, vírgula 2. Então, assim que ele der o resultado da operação, ele já soma naquela variável, né, arredondando, igual a gente já faz aqui nas mensagens do resultado, né, que a gente sempre arredonda para ele não vir aquele número gigante com um monte de vírgula. Então, ele fica só com 2 casas após a vírgula. Então, já somamos aqui. E aqui embaixo, ó, logo depois dele printar as mensagens ali, antes do break, ele tem que chamar uma função onde vai checar se bateu ou não o resultado, o stop, né? Então vai ser a função check stop. Tá, vamos criar essa função lá em cima, então, ó. Antes da função de compra, vamos abrir aqui a função para checar stop, win e loss. Então vai ser a função check stop, certo? E dentro dessa função a gente também tem que chamar as duas variáveis aqui, ó, a stop e a lucro total, como uma variável global, tá? E agora a gente tem que comparar o valor do stop, que é definido lá no arquivo de configuração, e o valor da variável lucro total, que a gente somou ali. Como que a gente faz isso? A gente vai colocar lá, se lucro total for menor ou igual, e daí a gente vai colocar aqui, float menos, e em vez de a gente usar vírgula, igual a gente está acostumado na parte de print, a gente tem que usar aqui mais. Por quê? Como está dentro da variável aqui tratada como float, ela não pode ter ali uma vírgula no meio, porque ele vai entender que são 2 argumentos, né? Então aqui ele precisa saber que é um argumento, que daí seria o sinal de menos ali com o número, tá? E aqui dentro a gente vai colocar str abs stop win, stop loss. O que esse ABS faz? Como lá no config a gente não coloca o sinal de menos, né? Por exemplo, o stop loss é 10 e o stop win é 10. Não tá o sinal de menos. Aqui a gente está só informando para o robô, né, através desse ABS aqui, que ele não tem sinal. Não é um número nem positivo nem negativo. E a gente está incluindo aqui no começo o sinal de menos, que é o negativo. Dentro da variável lucro total, ele já retorna o sinal de menos, que vem direto da eQuoption, quando ela dá o resultado. Então, aqui a gente tem que incluir só esse sinal de menos, tá? Então, aqui a gente tem que printar que bateu o stop. E eu já vou então deixar uma mensagem mais bonitinha aqui para printar bem legal. Então, ele vai pular uma linha e incluir isso aqui. E depois disso, ele printa aqui então stop loss batido. E a gente também pode colocar a variável aqui, ó, uma string cifrão, que a gente definiu lá no início do robô, que ele puxa da conta ali qual é o cifrão, no caso se é real, se é dólar, se é euro, na conta, né? E aqui a variável lucro total. Beleza? Então agora a gente copia tudo isso aqui, cola aqui, e a gente tem que mudar só que em vez de ser menor ou igual, ele vai ser maior ou igual. Então se o lucro for maior, e a gente tira isso aqui, ó, se o lucro for maior do que o stop win, significa que ele já bateu o stop win, né? E a gente vai mudar aqui a mensagem para stop win. E para deixar mais bonitinho, vamos incluir aqui também, ó, sem ele pular linha, né? E a mesma coisa aqui embaixo.
Beleza, então ele vai bater o stop e vai printar essa mensagem aqui. Mas a gente tem que fazer o robô parar, senão não adianta ele só printar e não parar. Para isso a gente tem que incluir aqui, ó, que a variável stop vai mudar para false. Assim, lá dentro da função de compra, ele não vai continuar rodando aquele while do martingale, tá? E aqui também temos que incluir a variável stop para false, tá? E por garantia, assim que ele printar a mensagem, a gente ainda pode incluir uma função do sistema aqui para ele sair do robô. Ele vai parar o código inteiro. Por que a gente prefere ter uma segurança assim? Porque vai que dá um erro, ele oscilou tua internet bem na hora aqui de printar isso aqui e ele parou esse código, mas continuou rodando aquele while. Pode ser que ele continue operando. Então, por garantia, a gente ainda manda o sistema parar por completo, tá? Então, a mesma coisa aqui nesse de baixo, tá? Então, ele vai printar a mensagem e vai fechar o sistema, né? Fechar o script inteiro. Beleza. Então, tá feito aqui a função. A gente já chamou ela na compra aqui. Mas a gente ainda pode mudar mais um detalhezinho. Na mensagem de resultado aqui, ó, assim que dá o resultado, a gente pode printar com quanto que ele tá de lucro ou perca também. E para isso, ó, logo depois da mensagem que mostra o ativo, a gente vai colocar aqui, vírgula, pula uma linha e vamos colocar lá do mesmo padrão, lucro total, vírgula, e a gente arredonda aqui também a variável lucro total, round, lucro total, vírgula 2. Beleza, agora a gente pode copiar isso aqui, ó, e temos que colar em todas as mensagens aqui do resultado, ó, aqui na parte de empate, ó, e também na parte de loss. Beleza. Outro lugar que a gente pode printar esse número também é lá no início do robô, naquela mensagem de boas-vindas, sabe? Que fica, na verdade, lá embaixo, aqui, ó. Então a gente pode colocar aqui também print, pula uma linha, né? Ó. Stop win, 2 pontos. E a gente coloca aqui, ó, cifrão e stop win. Vamos copiar, colar e fazer a mesma coisa para o stop loss. Beleza, vamos salvar então. E agora o robô tá pronto aqui para a gente rodar e ver se ficou tudo certinho funcionando. Então vamos na pasta aqui e rodar ele aqui. Conta demo, EURUSD e tá aí, ó. Então ele printou aqui o stop win e o stop loss. Só tem um detalhe, né? Ele não mostrou que o stop loss tem que ser um sinal negativo. Vou deixar ele rodando aqui, mas já vou alterar lá no início da mensagem. Então, antes dele printar o stop loss, a gente tem que abrir aqui uma aspas e colocar o sinal de menos. Aí, então ele mostra que o stop loss ali é negativo. Vamos voltar lá no robô e deixar aqui o Option aberto aqui também. Bom, então eu vou desligar minha câmera e vou deixar ele rodando um tempo ali até ele bater o stop win ou loss de R$10. Bom, então agora ele entrou a terceira operação. Tá aqui, ó, ele deu 2 wins, tá com um lucro total ali de 7,90. Então se ele ganhar essa aqui agora, já vai bater o stop win. Vamos ver como é que vai ser então. Aí, ó. Então ele bateu o stop win e veja que ele já finalizou o código, ó. Ele não tá rodando mais nada. Tá? Então ele bateu o stop win de R$12,20.
Beleza, galera? Então, esse foi o vídeo de hoje. Já está funcionando o nosso robô com o Stop Win e o Stop Loss. Se você assistiu esse vídeo até aqui, não se esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, tá? Ainda tem muito conteúdo pra gente aperfeiçoar esse robô, então tem bastante vídeo pela frente, galera. Não perde nenhum, que é bem importante. Então, se você deseja criar um robô bem completo, não perca nenhum vídeo, que em todos os vídeos a gente está acrescentando bastante conteúdo para vocês, beleza? Valeu, fica com Deus, até a próxima!